Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Matheus, eu sou delegado de polícia aqui no estado de Roraima, já fui delegado de polícia em São Paulo, já fui oficial da Força Aérea, advoguei um pouco tempo da minha vida, e sou mestrado, tenho um mestrado em ciências políticas, tal, pós-graduação em direito, aula em curso preparatório, tudo mais. Ok. O que eu vou falar para vocês aqui sobre métodos de estudo, primeiro, para isso ficar bem claro para vocês saberem o que vocês estão ouvindo, né? Não é coisa que eu inventei, não é coisa que eu tirei de trás da orelha, da cabeça. Isso aqui é fruto de estudos, inclusive no mestrado, uma das matérias que eu estudei foi teoria do conhecimento. Então, a partir daí, eu passei a desenvolver, achar isso bem interessante. E desenvolvi, estudei, e acabei criando um método, na verdade, depois de estudar isso tudo. Claro que hoje eu exerço o terceiro cargo público na minha vida. E o último também. Chega, acabou, era o que eu queria. Então, tem também um pouco da minha experiência aqui, porque é um método que eu desenvolvi, usei para mim, deu certo. E é o que eu repasso hoje para os alunos, especialmente o pessoal que faz a mentoria comigo para concursos. Então, é isso que eu vou trazer para vocês. Não existe aí um método certo, um método único, infalível, isso não existe, tá? Essa receita de bolo que dá certo para todo mundo, isso não existe. Vocês vão ver que existem vários métodos, que cada um se adapta melhor a cada pessoa. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, objetivamente, direto ao ponto, e podem perguntar, podem participar, e a gente vai tirando as dúvidas também, beleza? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Pronto. Bom, como falei com vocês, hoje a gente vai estudar, vai ver. Primeiro, sinalizinho para mim, tá todo mundo vendo o material também? Me vendo e vendo o material? Pode falar lá no chat, sim, não. O silêncio é sim, né? Beleza, então fechou, tá tudo certo. Vamos lá. Bom, pessoal, métodos de estudo. Por quê? Primeiro, por quê que é importante saber sobre métodos de estudo? Isso aqui vai não apenas para quem estuda para concurso público. Isso aqui vai para quem estuda para qualquer coisa. Sabe, tem um método de estudo, serve para qualquer coisa, para qualquer pessoa que estuda para qualquer coisa. Então, para quem estuda para concurso público, principalmente, porque dessa forma você consegue otimizar o seu estudo primeiro. Então, por que é tão importante você conhecer sobre métodos de estudo? Primeiro, se você estuda sem método, você vai absorver menos conteúdo, você vai perder tempo de estudo, e tempo hoje é uma coisa que a gente quase que não tem. Você vai estudar o que não precisa, você vai revisar de forma totalmente ineficiente, e na minha forma de ver, e eu vou tentar mostrar, provar para vocês aqui, através de neurociência, através de conhecimento real, de que não existe uma outra forma de a gente aprender que não pela revisão, e, consequentemente, você vai atrasar a sua aprovação. Eu costumo dizer que o estudo para concurso ele mudou de um tempo para cá. No começo, a dificuldade maior do estudante era ter acesso a materiais, ter acesso a cursos. Hoje não, hoje ficou mais fácil. Os cursos ficaram mais acessíveis, os materiais ficaram mais acessíveis, hoje tem materiais baratos na internet, as pessoas também compram, dividem entre os amigos, tudo mais, então tudo facilitou, democratizou. Então, consequentemente, aumentou também a concorrência no concurso. Cada vez o concurso público vai ficar mais difícil. E aí, a dificuldade hoje que o aluno tem não é de ter acesso a material, ter acesso a uma aula. Às vezes no YouTube tem aula de graça que ele assiste, consegue assistir aulas de graça. A dificuldade não é mais essa. Mas a dificuldade do aluno é ele saber o que estudar, como estudar e quando estudar. Essa hoje é a dificuldade do aluno. Então, se você faz isso sem um método adequado, você vai atrasar a sua aprovação. E aí existem algumas técnicas que são fundamentais, que são históricas, que foram desenvolvidas, que eu vou trazer um resumo delas aqui para vocês. A primeira delas é chamada de Pomodoro. É uma técnica de estudo, é um método de estudo, através do qual você estuda 25 minutos completamente concentrado e 5 minutos de descanso. Se você vai evoluindo com o tempo, você consegue aumentar esse período aí até 50 minutos direto de concentração máxima por 10 minutos de descanso. E aí, vai fazendo isso até dar as horas que você tem disponível naquele dia para estudar. Bom, eu já adianto que para mim, por exemplo, né, como eu falo, não existe uma técnica infalível. Essa, para mim, nunca funcionou. Às vezes eu estava ali estudando 1h30 direto e bem. Então, por que eu vou parar com 1 hora ou com 25 minutos? Então, depende muito da pessoa, tá? Mas é uma técnica que existe e pode ser aplicada para a sua realidade. A segunda técnica, o segundo método que existe é o de revisões seriadas. Aqui, quem desenvolveu essa técnica, ele se baseou exatamente, aqui entra a ciência, entra a neurociência. Ele se baseou exatamente no que diz a neurociência sobre aprendizado e esquecimento. Então, existe a curva do aprendizado e a curva do esquecimento. Aqui, por essa técnica,
a base dela é exatamente essa, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Essa primeira curva, a chamada do esquecimento, por aqui você vê, a partir do momento que você tem acesso a um tema, qualquer que seja ele, você teve acesso a ele, você está ali, full, 100%. Depois de 24 horas, você já chega a 20% de retenção do que você estudou. Com 30 dias, você vai reter do que você estudou cerca de 5%. Então, aquela história de você ler a coisa uma vez e nunca mais rever, você não vai guardar nada. Isso é ciência. A curva do aprendizado, que é a que está do lado, mostra que é exatamente o contrário. O aprendizado é exatamente o contrário do esquecimento. Você começa muito lento. A partir do momento que você começa a ter mais contato com aquilo, você começa a subir e evoluir até chegar no momento que você estabiliza esse conhecimento. Isso aí a gente vê desde quando a gente é criança. Começa a primeira vez que a gente vai ver matemática, não sabe nada, não sabe fazer 1 mais 1. Pra gente é loucura aquilo. Depois de um tempo, você nem precisa mais de decorar de tudo aquilo que você já gravou, que você já aprendeu. Nos estudos, especialmente para concurso, é a mesma coisa. A partir do momento que você tem acesso, tem sequência naquilo, começa a ver várias vezes, você vai gravar. Por quê? Porque aqui, na curva do esquecimento, a cada vez que você estuda, você volta lá para o 100%. Lógico que vai cair de novo. Só que essa segunda queda é muito mais lenta. E aí você revisa pela terceira vez, sobe de novo. De novo, começa a cair. Enquanto isso, a sua curva do aprendizado está subindo. Até no momento que vai estabilizar. Quando estabilizar ali entre uns 60% a 80% de retenção, você já está apto a ser aprovado em qualquer concurso. Tá? Não precisa mais do que isso para a aprovação em concurso público. Beleza? Então, enquanto a gente for ser humano, não tem outra forma de aprender que não seja por revisão. Por isso que é extremamente importante, tá? Outra técnica, intercalado ou contínuo. São duas formas distintas de se estudar, dois métodos distintos de se estudar. Pelo intercalado, você intercala nos seus estudos, na sua rotina, ali 2 ou mais matérias, vai depender do tempo que você tem disponível, por dia na sua rotina. O contínuo, você começa uma matéria e segue ela até o final. Esgotou aquela matéria, você começa outra, esgota, começa outra. Por que no método que eu acabei desenvolvendo e no que eu defendo para os meus alunos, para os mentorados, não fazer o contínuo? Primeiro, se você tiver, vamos supor, 11 matérias na tua prova, se você demora 1 mês para estudar cada uma delas, você só vai voltar na matéria que você viu pela primeira vez 1 ano depois. Ou seja, a sua retenção vai ser quase zero. Você vai praticamente começar do zero a estudar de novo. Ao passo que se você intercala matérias, 2 matérias por dia, por exemplo, você vai demorar mais tempo a finalizar uma matéria, ok, vai. Mas você vai estar vendo aquela matéria toda semana. Lógico que temas diferentes, mas toda semana você vai estar vendo essa matéria, e aí um assunto puxa o outro, que puxa o outro, então você, de certa forma, vai sempre estar revisando e vai ter um crescimento e um aprendizado contínuo. É isso que eu prego, né? É isso que eu defendo. Como eu falei para vocês, não existe uma regra mágica que serve para tudo. O que serve para mim, às vezes, pode não servir para você, mas existem premissas básicas de, por exemplo, a revisão, de que não dá para a gente fugir. Isso aí é uma regra. Agora, se você vai estudar toda a matéria de uma vez, para depois começar a outra, se você vai estudar mais de uma vez, se você vai estudar até você cansar e depois descansar, se você vai estudar 25 minutos, parar 5, isso aí é com você. Tá? Isso, cada pessoa tem que descobrir qual é o método que melhor se aplica para ele. E a minha ideia aqui é mostrar para vocês que existem vários métodos para você se adaptar. Bom, já tem uma primeira pergunta. O Yuri falou que ele gosta do contínuo para ler doutrina, porque dá uma sensação de avanço. Pois é, Yuri, só que cuidado, justamente com o tempo, tá? Se você fica em uma matéria só há muito tempo, você viu que pela curva do esquecimento, você pode acabar esquecendo outros pontos. Aquele que você está lendo, você não vai esquecer. Agora, se são, e dificilmente um concurso, por exemplo, esse agora da Assembleia Legislativa que vai ter daqui do Estado, dificilmente vão ter menos do que 8 matérias. Se você demorar 1 mês em cada matéria, e é um tempo que não é longo, tá? Se você 1 mês estudando português, capaz de nem conseguir terminar a matéria toda. Você vai demorar muito tempo para voltar e revisar. Então, assim, é uma opção? Mas eu aconselho quando a pessoa tiver mais tempo para estudar, porque a retenção vai ser menor, tá? Mas é a critério da pessoa. Para Mariana, por exemplo, o contínuo já não funciona. Para mim também não funciona. Eu acabo esquecendo, e os meus concursos, eu estudava muitas matérias, 12, 15, então eu ficaria mais de 1 ano sem ver uma matéria, então não teria como, tá? Então, quando eu monto os cronogramas, tal, de mentoria, eu uso justamente o intercalado. É nesse intercalado que se cria o famoso ciclo, né? Ciclo de estudos. Você forma um ciclo de modo que você, toda semana, durante uma semana, durante o prazo de 7 dias, não tem um dia fixo, mas durante 7 dias, isso é o que eu aconselho para as pessoas, no prazo de 7 dias, você tem contato com todas as disciplinas, pontos diferentes. Na semana seguinte, você retoma.
claro que novos pontos dentro daquela disciplina. E a partir daí você faz uma revisão do que você viu na semana anterior, você faz exercícios e vai fazendo esse ciclo todinho, até você finalizar tudo. Aí sempre vem a pergunta, professor, mas depois que finalizou tudo, o que eu faço? Amigo, começa tudo de novo. Porque você, com certeza, mesmo estudando assim, você não absorveu tudo. Você vai estudar de novo aquilo, você vai dissecar o seu material até você ter o máximo de conhecimento possível. E aí, bom, aí me perguntam o material, qual seria o melhor material? Bom, o melhor material é sempre o material adequado ao teu concurso fim. Você vai fazer, por exemplo, a Mariana fez o concurso da saúde. Ela tem que pegar um material adequado para o concurso da saúde. Não adianta ela pegar um material específico para tribunais, para concursos policiais, e vice-versa. Quem vai fazer para concurso tribunal, policial, não adianta pegar um material que é para saúde, ou um material que é para concursos fiscais. Então, muita atenção, tá? Peguem essa dica aí, que essa é especial, tá? O mesmo material não serve para todo mundo, nem para todo concurso. Cuidado e tenham materiais específicos, tá? Mas, Yuri, se serve para você o contínuo, meu amigo, segue, tá? Vai, se serve para você, segue, tá? Isso aqui não tem receita de bolo. Bom, existe também esse método aqui, 80-20, ele é baseado no princípio de Pareto, e isso aqui, de fato, nos concursos públicos também se repete. Bom, pelo princípio de Pareto, 80% dos efeitos são decorrentes de 20% das causas ou dos esforços. Isso foi uma teoria que começou lá na época industrial, de que se aplica muito ainda no meio empresarial, de que 80% da tua renda vem de 20% dos seus produtos, 80% da sua renda vem de 20% dos seus clientes, essas coisas. Então, isso nos concursos públicos se aplica. Por mais que, exatamente, Yuri, é praticamente isso. Estatisticamente, mais de 70%, 75% das provas são lei seca. Então, aqui está o princípio de Pareto no concurso. Cerca de 20% do seu edital, isso é uma regra, isso é estatística, não sou eu que estou inventando. Cerca de 20% do seu edital corresponde a 80% da sua prova. Por isso que é tão importante vocês conhecerem o concurso que vocês estão fazendo, para vocês saberem mapear. Lógico, assim, quem tem aí uma mentoria e tal, já é mapeado para a pessoa e entrega ali. Mas você saber mapear é absolutamente fundamental. Senão, você vai botar muito esforço no que tem pouquíssima cobrança, tá? Então, cerca de 20% do edital vai corresponder a 80% da sua prova. E dentro dessa sua prova, cerca aí de aproximados 80% da prova é baseado em lei seca. Por isso que a leitura da lei seca é imprescindível para o estudante de concurso. Vai ter, mais à frente um pouquinho, eu falo a respeito disso, tá bom? Bom, para isso, além dessas técnicas, as que são técnicas de estudos fundamentais, básicas, existem algumas técnicas específicas que servem para a aprendizagem. A primeira delas foi desenvolvida por um cientista, chamado de Cornell. Ele estudou, e desses estudos dele, ele tirou o seguinte, que anotações, se fazendo anotação, você consegue ter uma absorção muito maior de aprendizado do que não fazer anotação. Você simplesmente ler ou assistir alguma coisa. E aqui o que eu coloco, porque isso aqui é um ponto que eu bato muito, junto com a revisão. Isso aqui diferencia em duas coisas. Primeiro, o nome que se dá a isso aqui é estudo ativo. O estudo ativo, ele é aquele estudo em que você não simplesmente fica passivamente assistindo, por exemplo, um vídeo aula, sentado ali assistindo vídeo aula, aí a pessoa sai para beber água, deixa o vídeo correndo, vai no banheiro, volta, mexe no celular. Você está passivamente assistindo um vídeo aula, como se fosse uma palestra. Agora me digam, depois de vocês assistirem uma palestra, 2 dias depois, vocês se lembram do que a pessoa falou na palestra? Eu duvido que lembre, porque não tem como. Esse estudo, chamado de passivo, seja mesmo até lendo, tá? Você simplesmente pegar um livro, um PDF e ler de qualquer forma, de forma aleatória, é também chamado de passivo. O estudo ativo é aquele estudo em que você ativa mais de uma área sua, mais de um sentido seu. Isso, a neurociência também explica e demonstra, junto com o Cornell nos estudos dele, que quanto mais sentidos você utiliza, coloca para o estudo, mais absorção você tem. Por quê? Porque quanto mais você estimula e quanto mais você vê o tema, e aí entra a revisão de novo aqui, mais conexões neurais você cria com aquele tema. Ou seja, a cada vez, se você for estudar, vamos falar uma matéria aqui de direito constitucional, direitos fundamentais. Cada vez que você estuda direitos fundamentais, é criada uma conexão neural em relação ao que você está vendo. Não é a mesma conexão neural para todas as vezes que você vai estudar aquele assunto. Então, quanto mais você vê, quanto mais você rever, mais conexão você vai ter, mais fácil vai ser você ter essa informação depois. Uso o exemplo de quando a gente quer aprender uma música. Você começa a ouvir aquela música o tempo inteiro, você começa a tentar cantar aquela música, ainda que errando, mas tenta cantar, tenta escrever a letra. Rapidinho você está aprendendo. Por quê? Porque você está de forma ativa. Então, o estudo ativo, ele é absolutamente superior em relação ao estudo passivo.
O estudo passivo seria você passivamente assistir uma videoaula, você passivamente assistir, ler um material. Então, assim, videoaula eu sou quase que absolutamente contra, tá? Tem essas raras exceções em que eu apoio assistir em videoaula, porque, na minha opinião, é uma perda de tempo enorme. Você fica ali 1 hora assistindo um videoaula e aí o professor vai falar de um tema desse tamanhozinho, pequenininho. Quando você estudando por 1 hora, lendo um PDF por 1 hora, você consegue ver muito mais coisa. Mas agora, Yuri, já te respondo aí, eu vi a tua pergunta. Agora, essa técnica de anotação, hoje a gente tem que adaptar, né? Se você for anotar tudo que você lê, ou tudo que você vê, não vai ter tempo. Até porque a maioria dos materiais são em PDF. Então você grifa. Você grifa, e eu começo a responder também, sem querer, a pergunta do Yuri. O método de grifos. O método de grifos, ele é a adaptação, na verdade eu chamo de minha adaptação desse método Cornell. Como muitos dos materiais hoje são em PDF, é difícil você anotar tudo. Mas então você pode ter anotações barra grifos. Pega o seu material, vai estudar, estiver lendo, grifa. Mas não é para grifar tudo, não, pintar a página inteira, não adianta. Grifa palavras-chave, pontos principais. É um PDF, eu fazia muito isso. Eu grifava, eu tinha 2 cores só. O amarelo para chamar a atenção, do que eu precisava de saber, é muito cobrado em prova. E você vai saber aquele 80-20, se não for por uma mentoria, você vai saber o que mais cai na tua prova, pegando provas anteriores, aí que você vai fazer aquela identificação do 80-20, o que cai mais, o que cai menos, pegando provas anteriores, estudando, fazendo provas anteriores, você identificar o que mais cai. Aí você vai pegar, você vai anotar o que mais é cobrado, o que você precisa saber, por exemplo, em amarelo. Vermelho, você usa e anota para aquilo que você o que você não sabia, ou que você confunde, ou que é novo, uma coisa que precisa de mais atenção sua. E aí aproveita, bota aquelas caixinhas de comentário, quando você estiver estudando e fizer um link com alguma coisa, pô, eu vi isso aqui legal numa outra aula, eu vi isso aqui no outro material, eu lembrei, o professor falou isso, anota. Então, assim, usa essa anotação, porque com isso você vai absorver muito mais conteúdo. Além disso, vai te chamar atenção e vai facilitar muito a sua revisão. Porque a revisão não é estudar tudo de novo, não é ler tudo de novo. A tua revisão é você ler pontualmente aquilo que você já viu antes. Então, você vai voltar só no seu grifo e vai fazer. Então, esse método chama-se anotação, que na época não existia PDF nem computador, que o Cornell desenvolveu isso aqui. Mas anotações barra grifos. Então, estudem de forma sempre ativa, tá? Vai ler o material, anota, ou então grifa, escreve, sabe? Que assim você vai ter muito mais conexões neurais, vai aprender, vai absorver muito mais conteúdo. Videoaula, se não tiver jeito, eu falei que eu sou muito contra a videoaula, mas se não tiver jeito, eu abro a exceção em 2 casos. Uma questão que é nova, você não sabe nada, ou então algum tema, alguma matéria que você realmente não sabe nada. Vai partir do zero. Por exemplo, a prova da Polícia Rodoviária Federal, tem aluno que não sabe nada de física e matemática e cai. Tudo bem, assistiu o vídeo disso. Agora, que é o prática dirigida, bom, essa aqui, ela determina, isso eu conversei hoje com uma aluna sobre isso, o seu estudo, ele tem que ser contínuo, ele não pode ter interrupção. O que significa isso? Não pare de estudar. Resumindo é isso, não pare de estudar. Por quê? Uma semana sem estudar equivale para perda, e aí a perda não apenas do que você estudou já, de conhecimento, como a perda para você voltar ao teu ritmo de estudar a 1 mês parado. Uma semana equivale a 1 mês. Então, você fica 1 mês parado, né, 4 semanas, é como se você tivesse uma semana a 1 mês, se você ficar 4 meses, como se você tivesse ficado 1 ano sem estudar. Então, assim, não trava o seu estudo. Às vezes é comum o aluno, ele chegou num ponto que ele está com dificuldade, não está desenvolvendo, ele para. Ele para tudo ali e não estuda mais. Às vezes não estuda mais nada e outras vezes estuda mais aquela matéria. Esse método, essa prática dirigida, diz exatamente o contrário. Não, continua. Ainda que você não tenha entendido 100%, continua. Porque às vezes a resposta que está ali, do que você não entendeu, está mais na frente. Ou a resposta, ela vai estar na hora de uma questão, na hora de uma revisão, você vai encontrar essa resposta e vai conseguir entender aquilo. Então, assim, não parem de estudar. É isso que essa técnica ela quer demonstrar para a gente. Mapas mentais. É outra técnica que tem de gravação, de memorização. Bom, mapa mental, essa técnica é absolutamente aconselhável. Por quê? Desde aqui também, o ideal é que você faça isso, mas que você crie, tá? Existem mapas mentais na internet, existem mapas mentais em outros locais, que você tá ali tudo pronto. É ruim? De todo não é ruim. Mas o ideal é você criar, porque aí você está estudando ativamente. Você vai criar o teu mapa, você vai saber exatamente onde está a sua dúvida, e ele é importante, é interessante, porque não deixa de ser um resumo. Você vai pegar, você vai colocar, vai transformar o resumo de um tema em um desenho gráfico, que fica fácil de você identificar, fica fácil de você ver. Quando você bate o olho no mapa mental,
Você já identifica tudo aquilo. Você não precisa de ler mais 50 páginas para entender, por exemplo, teoria do crime. O mapa mental, isso é isso, crime é isso, é aquilo, e vai se subdividindo. Você olha aquilo, você já vê o que é, sabe o que é a teoria do crime e acabou. A revisão está ali, está feita. Então, é outra forma específica de aprendizagem muito boa. E, pessoal, vendo isso tudo e estudando, como eu falei, não existe uma técnica que sirva para todo mundo. Ela vai, cada um tem que adaptar para a sua realidade. Então, associação é outra forma também de você gravar, você associar coisas. É uma forma de você memorizar, mnemônica é forma de memorizar. Então, cada um acaba desenvolvendo nos seus estudos uma forma de fazer isso aí. Isso aí, imputação objetiva não é só com o mapa mental e olhe lá também. É bem complicado isso aí. Porém, o mapa mental facilita muito, tá? É uma técnica muito boa. Bom, estudando isso tudo por alguns anos, eu acabei desenvolvendo um método que, na minha opinião, para mim serviu e, na minha opinião, é eficaz para quem pretende aprender, principalmente para quem estuda para concursos públicos. Inclusive, é o método que eu coloco na mentoria. Claro que para cada aluno tem alguma adaptação, como eu falei, eu não vendo uma regra igual algumas pessoas aí vendem, e muito cuidado com isso, que existe uma regra infalível, uma forma, um método, como se existisse só um método de estudo. Né? Acabei de mostrar para vocês que existem vários métodos de estudo. E aí cada um se adapta à sua realidade. O método que eu indico, na verdade, não é especificamente nenhum nem outro, mas sim uma criação que eu acabei fazendo, juntando um pouquinho de cada um deles. E aí eu estabeleci algumas regras gerais para isso aqui, que é o que eu gostaria de passar para vocês. Bom, primeiro, revisão. Não tem como estudar sem fazer revisão. Como eu mostrei para vocês, na curva do esquecimento e do aprendizado, que são inversamente proporcionais, sem revisão não tem como aprender. Não tem como desenvolver. Então, assim, estude pelo método que for, da forma que for, façam revisão. Sem revisão não tem como aprender. Então, essa é uma regra básica do método. Outra, a base de estudo para concurso público é leitura, revisão e exercício. Ah, professor, mas tem videoaula, professor tem isso, professor tem aquilo. Ok. Porém, na minha opinião, passou disso aqui, no português bem claro, é frescura, tá? É PDF, com o material adequado ao teu concurso, revisão e exercício. Se cai lei seca, se é concurso jurídico cai lei seca, leia a lei seca. Fora disso aqui, de verdade, é frescura, não precisa. Então, se você tiver muito tempo sobrando, ok, aí você vai fazer, faz flashcard, você faz, assiste videoaula, tudo que você quiser. Mas não precisa. O básico é isso aqui, e o básico ele te salva, tá bom? Outra regra básica que eu coloquei, regra geral. Lógico que cada um tem a sua opinião, a sua forma. Porém, na minha forma de ver, é a forma mais efetiva. O estudo por ciclos. Ou seja, todas as matérias do seu concurso, junta em um cronograma, estabelece um ciclo de forma que você veja todas as matérias no prazo de 7 dias. Nos 7 dias seguintes, você vai de novo montar esse ciclo. Por exemplo, vamos dar um exemplo com 4 matérias. Português, informática, direito penal e direito constitucional. Você, na segunda, vai fazer mistura, né, as matérias de direito constitucional e informática. Na terça, você vai fazer direito penal e português. Na quarta, outras. Tá. Na semana seguinte, você vai de novo. Na segunda, de novo, as mesmas matérias. Só que agora outros pontos diferentes. E você vai fazendo esse ciclo de forma que você semanalmente está vendo a mesma matéria. Então, isso ajuda você a não perder o conhecimento que você já teve, porque um ponto, um assunto chama o outro, e você não fica muito tempo afastado dessas matérias. Assim, essa é a forma que eu sugiro, tá? Vejo como a melhor justamente para se não entrar naquela queda drástica que tem da curva do esquecimento de ver uma vez e nunca mais ver. Bom, revisões seriadas, como eu falei para vocês, se a base do aprendizado do ensino é revisão, não tem como fazer sem ser revisão seriada. Então, assim, e eu sugiro não passar mais do que 10, 15 dias sem revisar. Estudou um tema hoje, no máximo, daí 2 semanas revise esse tema, tá? Se possível for, isso eu sugiro também para todo mundo, de novo, mais 15 dias, revisa de novo esse tema. Se você tiver condições, ao final de um mês, revisa o que você viu, tira um dia para revisar o que você viu no mês anterior. E aí daí a importância da anotação. Por quê? Porque aí você vai objetivamente naquilo que você anotou ou objetivamente naquilo que você grifou. Então você vai ganhar muito tempo. Beleza? Bom, e aí, outra regra geral é estabeleça metas reais. Não adianta você ter 3 horas para estudar, 2 horas para estudar, e você botar a meta que você precisa de 5 horas para estudar. Isso vai te trazer desgaste, vai te trazer estresse, e você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Então, já vai começar quebrando o seu estudo, vai te trazer desânimo, você vai achar que você não está sendo bom ou boa o suficiente. Então, não estabeleça a meta irreal. Segundo, disciplina.
Nem todo dia você vai estar bem para estudar, nem todo dia você vai estar empolgado para estudar, nem todo dia você vai estar com ânimo para estudar. Quando você não tiver com isso, tem a disciplina. A disciplina é que vai te sustentar e fazer você continuar fazendo aquilo mesmo que você naquele dia não queira. E isso é absolutamente normal. Tem dia que a gente não quer estudar, a gente não está afim, não está com paciência. Mas é a disciplina que vai te segurar e vai te fazer estudar naquele dia. Bom, anotações ou grifos tem que ter, tem que ter. Primeiro porque você vai construir mais conexões neurais com aquilo, vai facilitar a sua revisão e você vai estimular mais uma vez porque você vai estar tendo um estudo ativo em relação àquilo ali. Treino são questões, beleza? Não tem como também estudar sem fazer questões. As questões se repetem, então quanto mais treino você tiver, mais possibilidade de você ver e rever aquela questão que está sendo cobrada ali dessa forma. Bom, a pergunta, questões todos os dias, Yuri, não necessariamente. Não necessariamente. Se você tiver condições, tempo de fazer questões todos os dias, ok, pode fazer. Mas não necessariamente todos os dias. Você, por exemplo, tem gente que prefere tirar um dia da semana, por exemplo, sábado ou domingo, e fazer um simulado de todas as disciplinas que caem na prova. Ok, perfeito. Tem gente que gosta, estudou as matérias na primeira semana, na segunda, na terceira, faz questões daqueles temas que fez. Também não tem problema, isso é livre, tá? Se tiver condições de fazer questão todos os dias, ótimo, perfeito, faz questão todos os dias. Se não, um simulado no final de semana, um simulado por semana é suficiente, mas não fique a semana inteira sem fazer questão. A base, o tripé do estudo é a leitura do material adequado ao seu concurso, revisão e questões. Tem que ter isso aí. E aí, no caso, se for concurso jurídico, lei seca, tá? Aí quase que 80% das provas, estatisticamente, são cobrantes de lei seca. Então tem que ter isso aí, tá? Bom, identificação dos pontos mais cobrados, a regra de Pareto, né, de 80-20. Isso aqui, como é que eu faço isso? Pegando as provas anteriores do cargo que você quer, que você vai ver que tem um padrão. Existe um padrão de questões, de cobrança, quantidade de questões. A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, que eu tenho aluno fazendo essa mentoria, tem lá conhecimentos gerais, tem lá física, tem lá matemática, português, mas também tem legislação de trânsito. Se você olhar o edital, só a legislação de trânsito é um terço da prova. É óbvio que esse aluno não pode colocar ao mesmo tempo para estudar física e matemática, que vão ter, sei lá, 4, 5 questões, do que ele vai ter, do que ele vai colocar em legislação de trânsito, que vão ter, sei lá, 30 questões na prova. Então, e essa identificação é super importante, tá? Porque você vai colocar mais tempo onde é mais cobrado. Tá? Essa estratégia faz parte do seu estudo e tem que estar presente no seu estudo. Bom, e aí o método que eu acabei desenvolvendo, especificando para vocês, é exatamente esse aqui. Primeiro de tudo, antes de começar a estudar, você identifica as matérias e assuntos de maior incidência. Como? Resolvendo provas anteriores. Segundo ponto, você forma um ciclo de estudo. Pega essas matérias e divide durante os 7 dias. A partir daí, para cada matéria, você vai ler o seu material, realizar os seus grifos ou anotações. Beleza? Lembrando, concurso jurídico, acrescenta leitura de legislação de lei seca. Pode ser um dia na semana. No final, um dia você separa 1h30 da semana e lê os artigos referentes aos temas que você leu naquela semana. Bom, jurisprudência. A jurisprudência, ela vai estar no material. Você tendo o material adequado para o concurso, ele vai trazer, dali, além dos conceitos, um resumo pequeno de doutrina, alguma coisa de legislação, e vai trazer a jurisprudência. Então, a jurisprudência já está dentro dessa leitura, tá? Não precisa ter um estudo específico de jurisprudência, tá? Ela já, um bom material, ele traz também um resumo de jurisprudência. Como eu falei para vocês, uma parte da semana separada para isso, reservada para isso, leitura de lei seca, referente às matérias que você viu na semana. Finalizou o ciclo semanal, o que eu faço? Bom, finalizou o ciclo semanal, você inicia o próximo ciclo, e aí insere a revisão do que você viu na semana passada e os exercícios. Com relação aos exercícios, cuidado com uma coisa, não faça exercício depois que você acabou de ver a matéria, porque vai ser completamente viciado. O seu estudo, sua resolução vai ser completamente viciado. Você acabou de ler uma disciplina, atos administrativos. Vou fazer agora fazer exercício de atos administrativos. É claro que você vai ter um índice de acerto muito alto. Você acabou de ver aquilo. Então, por isso que eu defendo colocar a revisão para semana, botar os exercícios sempre uma semana depois que você viu a matéria. Beleza? Para você realmente saber o que você absorveu daquele tema ou não. Eu já vou te responder também, Rebeca, eu vi aqui, só para não perder o fio da meada. Os exercícios, eles têm 2 funções. Primeiro, é identificar os seus pontos fortes e, segundo, identificar os seus pontos fracos. Então, em relação a isso, você não pode fazer exercício de forma viciada. Ali que vai estar. Você vai sedimentar conhecimento fazendo exercício, vai treinar, só que você também vai identificar o que é ponto forte e o que é ponto fraco seu. Tá? Então, esse é o termômetro de como você está. Os exercícios são o termômetro de como você está. Então, não faça exercício assim que você acabou de estudar a matéria.
Bom, a Rebeca perguntou se ela não sabe como encaixar a lei seca nos estudos. Ela fica perdida. Rebeca, isso é absolutamente normal. Eu vou falar de uma experiência minha particular, própria. Eu, a partir do momento que eu aumentei o meu estudo, assim, de leitura de lei seca, foi quando eu comecei a alcançar e muito mais rápido ponto de corte. O meu diferencial foi na lei seca. Aí o que eu te aconselho? Bom, eu sugiro você tirar um dia na semana, preferencialmente o final de semana, normalmente a gente está mais tranquilo, tem mais tempo, e aí você vai fazer o seguinte: nessa semana eu estudei direito penal, constitucional, português, raciocínio lógico e legislação qualquer. Desses temas que você estudou na semana, você tira um dia do final de semana e lê a lei seca referente àqueles temas que você estudou. Eu estudei em penal, foi, vamos lá, sobre crimes contra a vida. Homicídio, lesão corporal, aborto, infanticídio. Você vai pegar, nesse dia da semana, nesse final de semana, você vai ler apenas os artigos referentes a isso aí, que você estudou. Em constitucional tem direitos fundamentais. Beleza. Você vai pegar no final de semana e vai abrir ali o artigo 5º e para baixo, né? 5º, 6º, todos eles falam de direitos fundamentais, e você vai ler somente esses artigos, tá? Se você tiver condições, tempo suficiente, de no mesmo dia, eu li hoje sobre direitos fundamentais, terminou de estudar, vou ler os artigos que falam de direitos fundamentais, ok, pode ler também. Mas se não tiver tempo, separa pelo menos um dia da semana para você ler os artigos referentes àqueles temas que você estudou naquela semana. Aí na semana seguinte você estudou agora direito administrativo, lei, sei lá, lei de licitações, chata demais, mas leu, estudou aqui, lei de licitações e lei de juizado especial. Você vai pegar, vai estudar apenas, vai ler apenas lei de licitações e lei de juizados especiais, tá? Então, do que você viu na semana, dos temas que você viu na semana, você pega um dia no final de semana e lê os artigos referentes àqueles temas. Assim, você vai acabar lendo, no final dos seus estudos, tudo da Constituição, tudo do Código Penal, tudo da legislação, tá? Pode fazer assim, ou então, a cada dia, no final do dia, se você tiver tempo, você faz a leitura da lei, dos artigos referentes aos temas que você estudou. Só não deixe de estudar, não deixe de fazer a leitura da lei seca, porque a cobrança maior da tua prova vai estar aí. Bom, e aí, beleza, professor, tá, fiz esse ciclo, finalizei tudo, e aí o que eu faço? Você recomeça. Você faz, continua de novo, volta o teu ciclo todo de novo, porque com certeza, como nós somos seres humanos, nós esquecemos as coisas, você não absorveu 100% do teu material. Se você tiver um bom material, dissecar o seu material, se souber tudo que está nele, você tem uma chance muito grande de ser aprovado. Só não vai ser aprovado se no momento da prova, sei lá, deu azar, que isso acontece também, você errar um gabarito, ou você estiver muito nervoso, muito nervosa, você não vai conseguir. Agora, se você tiver um bom material e conhecer tudo que está nele, é muito difícil de você não ter um resultado muito bom na prova. E o que vai te mostrar isso são as questões. As questões são termômetro de onde você está bem, de onde você está mal, e aí você vai colocar a tua força onde você está mal, onde você está errando mais. Beleza? E aí, uma dica final. Publicado o edital, começa a reta final, viu? Aí já não tem mais tempo de ver matéria nova, de começar nada novo. Você revisa o que você já aprendeu, e aí, se tiver alguma matéria nova, normalmente o edital vem com 2, 3 meses antes. Se tiver matéria nova, pequena, você já tiver, por isso que é importante estudar antes do edital, porque você já vai ter conhecimento suficiente, você vai conseguir só revisar o que você já sabe, aprender do zero, aí você consegue, nesse caso, colocar um pouquinho de matéria nova que está prevista no edital que você ainda não tinha estudado, tá? Mas não é largar o que você já estudou e começar a estudar só matéria nova, tá? Beleza? Muito cuidado com isso aí, porque se você fizer isso, você vai esquecer o que você estudou, porque não vai revisar, e não vai ter tempo de aprender a matéria nova, porque também não vai ter tempo de revisar. Então é preferível revisar, garantir os pontos que você já sabe, do que você arriscar ponto em matéria nova que você não vai ter tempo de revisar. Tá? Então, muito cuidado com o pós-edital. Ele é um momento muito perigoso, tá? É a hora do tudo ou nada. E aí que muita gente boa que tem chance de aprovada acaba caindo por conta disso. Vai querer ver o que é novo, não dá tempo de aprender, e ainda perde ponto onde tinha condições de ganhar mais pontos. Tem mais uma pergunta aqui. Então, acho que é mais difícil terminar o material todo e começar a sua revisão. Eu mantenho para usar tudo. Bom, Yuri, realmente, você terminar o material todo é muito difícil, porque tem muita coisa. Agora, eu vou dar uma dica aqui para você. Cuidado com o material. Tá? Carreiras jurídicas têm normalmente uma cobrança muito grande de temas e de matérias. Agora, o princípio lá de Pareto, dos 80-20, vai te ajudar nisso. E às vezes, você pode estar achando que não dá tempo, porque você está colocando muito tempo, muito esforço em algo que não vai ter uma cobrança tão grande. Cuidado. Por isso que é importante destacar o que mais cai e o que menos cai. Você vai botar mais tempo no que mais cai e menos tempo no que menos cai. E outra coisa, cuidado com o material. Fica um alerta para todo mundo, tá? Cuidado com o material. O material maior, mais extenso, não quer dizer que é o melhor material.
tem aí alguns sites, algumas plataformas de estudo que eu tenho alunos que estudam por esses aí, e eu aconselho sempre procurar um mais sucinto. Tem um determinado aí que a pessoa foi falar só da parte inicial de constitucional, isso não é exagero meu, tá? Às vezes eu exagero, mas dessa vez não é não. Ali a parte inicial, princípios fundamentais, objetivos, valores, direitos fundamentais, eram 500 páginas de PDF. Inviável, inviável isso. 500, se você pegar um livro de doutrina de constitucional, ela vai ter isso aí. Então, cuidado com o material, tá? Se tiver um material muito extenso, não dá. Um material apropriado, sucinto, é possível sim de você conseguir finalizar o material e retomar ele. Claro que você vai levar tempo, dependendo do tempo que você tiver para estudar. Mas cuidado, tá? Às vezes, um material muito extenso pode estar te tirando tempo de coisa que realmente cai. Então, assim, meu conselho para você, avalie teu material, vê se ele não está muito extenso, vê se ele não está além do que você precisa, e aí avalia se vale a pena trocar ou não, mas resumo, ele funciona muito bem. E aí você vai avaliar o seu material pelas suas questões. Se o seu índice de acerto começar a aumentar, seu material está bom. Se o seu índice de acerto cair, seu material está ruim. Tá? É isso, é aí que você vai conseguir balizar o teu material se está bom ou não, mas cuidado com o material muito extenso. Mariana, essa aí, quem te falou isso, eu assino embaixo, tá? Me registro em cartório, o que for. Porque fica um conselho para todo mundo: não comece a estudar depois de edital, tá? Depois que publica edital, amigo, publicou edital, é hora de, amiga, publicou edital, é hora só de lapidar o teu conhecimento, é lapidar o que você já sabe. Estudo, o aprovado, ele começa a estudar antes do edital, tá? Até porque, não adianta, um concurso aí, um bom concurso, você vai ficar pelo menos aí um ano e meio estudando, no mínimo, isso é normal. O edital não vem com esse tempo todo de antecedência, então 2, 3 meses é o tempo que você tem para lapidar o que você já sabe, fortalecer onde você está fraco e ir com tudo para a prova. Então, o estudo ele começa muito antes. Então, vai estudando. Claro, é importante a gente ter um concurso em foco. No meu caso, eu queria delegado de polícia. Eu só estava para delegado de polícia. Eu sabia as matérias que eram delegado de polícia. Tinha edital, não tinha edital, estava estudando. Aí lançava o edital, ia lá e fazia. Aí, passei, não passei, não interessa. Continuava estudando aquelas matérias. Lançou outro edital, me interessa, não me interessa, vou lá, vou fazer, ou então não vou fazer. Continuava estudando. Quando lançava os editais que me interessavam, eu ia lá e fazia. E assim, eu estudei, o que eu estou passando para vocês aqui, esses métodos, foi exatamente o que eu fiz para mim. E deu certo. Era o concurso que eu queria, e em 2 anos eu já estava nomeado em 2, né? Eu fui aprovado em outros também, mas em 2 anos eu estava nomeado em 2, que me interessava, e os outros que eu estava aprovado, eu nem continuei. Alguns eu larguei até as fases que estavam aí para frente, nem fui fazer, porque não me interessava mais. E aí, pessoal, para finalizar, eu tenho que falar para vocês, tão importante quanto falar o que precisa ser feito, é importante falar o que não pode ser feito. O que nunca pode ser feito na sua preparação. Bom, por quê? Porque isso aqui atrapalha toda a sua aprovação. Primeira coisa, não revisar pelo menos a cada 10 dias, estourando 2 semanas. Maratonar a videoaula. Não faça isso. Se for maratonar alguma coisa, vai para a Netflix, Paramount, qualquer outra coisa, HBO tem uma série boa pra caramba também lá, é melhor maratonar lá. Videoaula não vale a pena, tá? A não ser que você não saiba nada, tá? Como eu tô falando, não tem uma regra estabelecida e certa. Hoje mesmo eu orientei uma aluna minha a assistir videoaula, mas uma questão muito específica, de um ponto muito específico. Então, pode acontecer? Pode. Mas maratonar, não. Não baseie o seu estudo em videoaula. Baseie o seu estudo em um material, um PDF resumido, apropriado ao teu concurso, questões e revisão. Se for jurídico, leitura de lei seca também. Ponto, é só isso, tá? Só isso. A não ser que você não saiba nada da matéria, seja absolutamente nova, ok, você assistir videoaula daquilo. Mas cuidado também. Essa mesma outra plataforma aí que eram 500 páginas de direitos fundamentais, que não dá para a pessoa ler nunca isso, você vai entrar lá para assistir aula de português. São 300 horas de aula de português. Ninguém vai assistir 300 horas de aula de português. Não tem como. Ninguém tem 300 horas. Você vai levar quanto tempo para 300 horas? Quase um ano. Então, não tem condição, tá? Então, assim, cuidado com isso aí, tá? Não sugiro maratonar videoaula. A não ser a única exceção, que você não saiba nada, aí você assiste aquilo ali. Cuidado não assistir também demais e perder muito tempo. Anota para depois voltar só na sua anotação. Esgotar uma matéria inteira para depois iniciar outra. Apesar de, né, aqui teve gente que manifestou dizendo que faz isso. Como eu falei, se serve para você, continua, mas eu não aconselho, justamente porque você vai levar muito tempo para voltar na matéria que você viu inicialmente, e aí você vai, consequentemente, isso é fisiológico, isso é neurociência, você, consequentemente, vai acabar esquecendo. Bom, fazer questões que sabe a resposta. Claro, à medida que a gente vai fazendo, vai acertando, ok. Agora, assim que eu estou falando, é aquela questão que você começa a fazer, você começa a ler o enunciado, você já fez tantas vezes aquela questão, que você nem lê a resposta, essa aqui é a letra D. Não sabe nem daqui da letra D, mas você decorou que é a letra D. Essa questão não vale. Só vale para você ter estatística lá no site de quantos por cento você está
acertando. Mas isso aí também não adianta para nada, porque isso não vale nem um ponto na aprovação, na sua aprovação. Então, faz questão que realmente você não saiba, questão nova. Ou então aquela que você erra toda vez. Tem questão que eu errei a minha vida inteira, esses 2 anos aí eu errei, e se eu fizer de novo eu continuo errando. Essa tudo bem, você pode fazer. Uma hora você vai aprender dela aí. Mas questão que você já decorou, já sabe qual é a resposta, não faz, isso não vale para estudo de questões. Outra coisa, estudar sem fazer grifo ou anotação. Você vai perder tempo. Porque você vai ser um estudo passivo, você vai absorver muito pouco daquilo, não é que você não vai absorver nada, você vai absorver igual no vídeo aula, vai absorver, mas muito pouco, que não vale a pena o tempo que você está gastando ali. Isso atrasa a tua aprovação. Uma das minhas intenções para vocês, com meus alunos, é justamente acelerar a aprovação. Então, esses pontos aqui que atrasam a aprovação, é que eu levanto a bola para vocês não repetirem esses erros, tá? E também não quer dizer que eu fiz tudo certo. Isso aqui, muita coisa que está escrita aqui, é porque eu errei pra caramba fazendo isso aqui. Então, eu vi que não adiantava nada. Então, eu tento evitar que outras pessoas cometam esse mesmo erro. Então, estuda sempre fazendo grifo ou anotação. Se estudar sem grifar nada, sem anotar nada, você vai revisar por onde? Como você vai revisar? Aí você vai voltar a ler tudo de novo? Não tem necessidade disso. Então você volta na revisão apenas o que você já grifou. Mudar constantemente de material. Só se o seu material estiver ruim. Ah, como é que eu vou saber que o material está ruim? Você começa a fazer questões e vê que o que está caindo ali, o que estão te cobrando ali, você nunca viu na vida, nunca ouviu falar daquele negócio. Aí acontece com uma questão, com duas, com três. Cuidado que teu material pode estar ruim, tá? Mas fora isso, não fica mudando de material, não. Pega um bom material e vai com ele até o fim. Disseca ele, lê 2, 3, 4. Quantas vezes você conseguir ler aquele material até você absorver o máximo de coisa que tem nele. Depois que você absorveu tudo, ok. Você fazer a troca para passar para um outro material. Quebrar o ciclo. Importantíssimo. Como eu falei, é o que eu sugiro, é o que eu fiz para mim, que eu crio para aluno que tem mentoria comigo, é montar esse ciclo. Não quebra o ciclo. Começou a estudar, a fazer, é normal, tem dia que a gente não consegue estudar, tem dia que está passando mal, tem dia que a gente tem imprevisto, ok. Não consegui hoje, então larga para lá e deixa pra lá. Não. No outro dia você continua, segue de novo. O que você vai fazer naquele dia, faz no dia seguinte, mas continua, tá? De forma que isso seja constante, ou seja, tenha constância no seu estudo, não quebra, não, o seu ciclo, tá? Ontem eu não estudei, vou ter que começar tudo de novo. Não, continua de onde você parou. Isso é natural, tá? Nem todos os dias serão dias bons para estudar. E aí, interromper os estudos. Não interrompam, porque, como eu falei para vocês, uma semana sem estudar, estatisticamente corresponde, para nós, seres humanos, um mês sem estudar. Então, por mais que, estou passando por um problema, ok, aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Mas tenta. Tive uma aluna hoje também conversando que falou exatamente isso. Eu tive um problema, mudou meu trabalho e tal. Eu falei com ela, ok, vai diminuir um pouquinho o seu tempo de estudo, diminui, mas não para. Primeiro, você vai perder o que você aprendeu e você ainda vai perder o ritmo para voltar a estudar. Isso é muito ruim, tá? Então, isso aqui nunca deve ser feito. Tem uma pergunta aqui que eu vou ver. Yuri, eu formei meu material basicamente por PDF, tá? Mas é aquilo que eu fiz. Eu estudei por PDF adequado ao meu concurso. Eu pegava PDF, materiais que eram voltados para a carreira de delegado de polícia. Então, nesse PDF tinha doutrina, nesse PDF tinha jurisprudência, nesse PDF tinha lei seca, ainda assim eu li a lei seca por fora. Mas é aquilo que eu falo desde o começo, o seu material tem que ser adequado ao seu concurso, que ele vai trazer o que você precisa saber. Agora, não estudou doutrina nenhuma? Estudei. Quando eu tinha um ponto que era mais sensível, que eu vi que se repetia muito, principalmente em fase discursiva, em fase oral, aí eu ia para uma doutrina, tá? Mas não era a regra da doutrina. A regra era o PDF, mas era um bom PDF, beleza? Aí, nos temas específicos, que eu sentia que precisava de um aprofundamento melhor, um aprofundamento maior, eu ia para a doutrina. Não era o inverso, tá? Porque senão... e você tem que saber o seguinte, prova objetiva, a maioria dos pontos ali vão ser lei, vai ser letra seca de lei, tá? A doutrina mais aprofundada vai servir numa prova discursiva, numa prova oral. Então, essa que é a verdade. Então, eu ia sim, para a doutrina, mas não fiz o estudo todo focado na doutrina, beleza? Só ia para alguns pontos específicos que eu sentia que eu precisava de aprofundar um pouco mais. E aí, quando eu estava na prova, nas provas objetivas, nas provas discursivas e provas orais, aí eu incrementava um pouco mais esse estudo de doutrina e jurisprudência, porque daí, em provas discursivas e provas orais, já não cai mais tanta lei seca. Aí eu invertia, né? Fazia essa mudança. Tá? Mas o grosso do meu estudo foi em PDF adequado para o concurso de delegado. Doutrina era só para um ponto ou outro mais específico. Penal tem que ter doutrina, sim, mas se você tiver um PDF, você já estudou na tua vida aquilo ali, sabe, e o PDF que vai te trazendo essas revisões, é suficiente. Aí, na dúvida, você faz como eu fazia. Na dúvida, precisa aprofundar um pouco mais, vai no livro, vai na doutrina. Mas fazer o estudo inteiro pela doutrina não precisa, tá? A doutrina vai trazer muita coisa que não vai estar na sua prova, e você acaba, consequentemente, perdendo tempo com isso. Pessoal, e para finalizar, né, uma coisa que eu vejo, pontuo como era o mais importante na minha preparação,
era a perseverança e a fidelidade que eu tinha às minhas metas. Então, o tempo de estudo é um tempo muito ruim, não vou enganar ninguém, é um tempo ruim, um tempo chato, é uma época chata da vida, que a gente abdica de muita coisa, é chato, parece que a nossa vida está parada, todo mundo está andando e a nossa está parada. É natural, isso acontece com todo mundo, o desânimo, a incerteza, mas persevera que assim a gente consegue chegar lá. Eu, como eu falei para vocês, esse é o terceiro cargo público que eu exerço, e uma coisa que eu sempre falo é que uma coisa comum nos 3 lugares por onde eu já passei, dos meus colegas, não é inteligência, não é nada disso. Tem gente mais inteligente, menos inteligente, mas a regra é todo mundo é mediano. Se a gente fosse muito inteligente e gênio, a gente estaria na NASA, estaria fazendo foguete, essas coisas, ou lá no Google, na Elon Musk, essa galera. Mas não, a gente que é normal, a gente está aqui, concurso público, é o nosso lugar. E aí, o que eu via de comum em todos eles era perseverança. Todo colega meu, que já estivemos juntos com cargos públicos e tal, uma característica comum que eu via em todos eles era perseverança. Não era inteligência, não era superdotado, nada disso. Não tem ninguém superdotado, não tem nada disso. Então, persevere no seu objetivo, vocês estão no caminho certo, estão buscando conhecimento. Eu espero que com essa aula eu tenha ajudado, auxiliado vocês um pouco mais a entenderem, ver a importância de ter um método de estudo, como que isso pode acelerar o seu estudo, como que isso pode fazer com que você ganhe tempo e absorva mais conteúdo. Tem essa frasezinha do Ayrton Senna, que consequentemente que é um ídolo meu, inclusive eu tenho ele aqui no estúdiozinho de gravação, tá aqui, sempre, Ayrton Senna, e é um cara que mostrava isso, determinação, perseverança, tenha sempre, né, como meta é muita força, muita determinação, e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma forma você chega lá. É isso que eu queria deixar para vocês, além de agradecer pela paciência de estarem aqui até agora me ouvindo, e por terem participado também, isso é muito importante, ter esse feedback de vocês. Bom, eu estou sempre à disposição, vocês que estão aqui nessa aula, com certeza, é porque estão lá no grupo. Já vou adiantar para vocês, na semana que vem vai ter uma outra aula, que é sobre como começar ou recomeçar a estudar, que é algo que várias pessoas me perguntam, não sei como é que eu começo, eu fico perdido, eu parei, quero voltar, como é que eu faço? Vai ser uma aula específica sobre isso, já estão convidados novamente, vai ser na quinta-feira também, porque é um dia que fica bom aí para mim, e essa aula eu vou deixar gravada, vou botar lá no grupo também, deixar gravado, e obrigado pela bondade sua, Rebeca. Passou rápido demais, será? Bom, espero que sim, que vocês tenham gostado. Continuo à disposição e vocês têm o meu contato lá no grupo, o grupo é aberto, então vocês podem falar, podem comentar. E boa sorte para vocês no que eu puder fazer, no que vocês puderem contar comigo. Podem contar que estão aqui, podem ter certeza que tem aqui um torcedor de todos vocês e espero ter ajudado a vocês chegarem um pouco mais perto do objetivo de vocês, da posse de vocês, e não esqueçam de me chamar para o churrasco de vocês. Boa noite, muito obrigado, e o que vocês precisarem, estou aí à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, pode aproveitar, manda aqui, são os segundos finais aí que a gente tem dessa aula.